E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 1. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você precisa de conteúdo de matemática ou de física, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas 1000. Lá tem muita coisa bacana, Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Conhecendo o gênero textual entrevista. 1. O gênero em foco. Leia esta entrevista concedida pela jovem Ana Paula, de 27 anos, ao Joca Jornal. Ela participa de uma missão da Agência Europeia Espacial e pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Conheça a jovem que pode ser a primeira astronauta brasileira. Por Helena Rinaldi. A Agência Espacial Europeia, ESA, selecionou uma jovem brasileira, Ana Paula Castro, de 27 anos, para fazer parte de uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro no Havaí. Esse tipo de missão é um treinamento que futuros astronautas fazem para entender como funcionam as missões espaciais reais. Para comemorar o Dia do Astronauta, o Joca entrevistou a Ana Paula para saber como funciona esse tipo de simulação e o que é preciso fazer para seguir essa profissão. Confira. Você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão. Como foi isso? Para chegar até aqui, na simulação, foi um longo caminho. Primeiro, eu me formei em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília, UNB. Depois, fui para um mestrado, um tipo de curso que as pessoas podem fazer depois que terminam a universidade para se aprofundar na área que estudaram. Na China, onde ainda estou estudando Direito Espacial, que estuda questões como preservação ambiental tanto da Terra como do espaço e resgate de astronautas. Por causa do mestrado, eu fiz um estágio no escritório da Organização das Nações Unidas, ONU, para assuntos do espaço exterior. Nesse estágio, eu descobri essa simulação. Quando soube que eles estavam precisando de engenheiros, eu mandei meu currículo com uma carta de motivação, um documento que explicava os motivos pelos quais ela queria participar da missão e fui selecionada. Como funciona a missão espacial de que você participou em dezembro? Uma missão espacial simulada são testes feitos em um lugar parecido com os ambientes extremos, locais onde seria muito difícil sobreviver em razão das condições, como temperatura, acessibilidade a diferentes fontes de energia ou alta pressão, que a gente pode achar no espaço. Eles acontecem em lugares que não possuem muitos habitantes, justamente pelo fato de serem locais extremos, como a Antártida. Nessa missão, estamos na base de um vulcão, mas esses testes também podem ser feitos em oceanos e desertos. Eles são muito importantes porque são um treinamento para as missões espaciais de verdade. A gente se veste, age, come e faz tudo como astronautas. Infelizmente, como estamos na Terra, não temos como simular a gravidade. Mas aqui estamos simulando como se estivéssemos morando na Lua. Então tem baixa gravidade, mas ainda assim tem gravidade. Qual era o objetivo da missão? Testar as tecnologias necessárias para morar na Lua e fazer experimentos, para ver como funcionaria alguns aspectos, como a comunicação. A gente também estuda os efeitos de ficar isolado no comportamento das pessoas. Por exemplo, estudamos como é ficar isolado com uma equipe que não é sua família e quais são os efeitos de ter uma alimentação muito repetitiva, porque nosso cardápio aqui não é muito variado. Nós temos uma pequena seleção de comidas disponíveis, então precisamos ser bem criativos para não enjoar da comida. Outra atividade importante desse tipo de missão é que, por estar em um vulcão, esse cenário parece muito com a Lua e com Marte há alguns anos. Os vulcões possuem tubos de lavas, que são cavernas que foram formadas quando a lava foi se movimentando e, depois de muitos anos, ficam sólidas e se tornam ambientes muito seguros para a gente construir a habitação, porque eles nos protegeriam da radiação, tipo de energia que, quando em níveis muito altos, pode causar problemas para a saúde, como queimaduras do espaço e poderiam nos proteger de meteoritos. Então, seria um local ideal para morar lá fora. Essa experiência é mais um passo para você ir para o espaço no futuro? Com certeza, porque ela vai me dar a experiência de viver em um ambiente extremo, com comunicação limitada e a experiência em si de ser astronauta. Do que é preciso para ser astronauta? É muito importante estudar bastante. Para ser astronauta, é necessário, no mínimo, ter terminado a universidade e adquirir experiência profissional. Pode ser em várias áreas, não só engenharia. Por exemplo, você pode estudar física, ciências da computação, matemática.
Outra coisa muito importante é cuidar do corpo. Astronautas precisam ser fortes, então é necessário praticar exercícios físicos. Quando a gente sai com a roupa de astronauta é bem difícil, muita gente precisa parar para retomar o ar. Por isso, temos que nos exercitar todos os dias aqui na simulação por 1 hora, além de comer bem. Também acho que vale a pena investir no inglês, se for possível. É sempre bom aprender outras línguas, isso pode abrir muitas portas. Como você se sente podendo ser a primeira astronauta brasileira? Eu fico muito feliz e honrada em poder ser a primeira astronauta brasileira, mas ainda preciso de muita experiência na área para tentar entrar em um programa de treinamento de astronauta. Eu fico muito grata em trazer essa representatividade para o Brasil, não só por ser brasileira, como também pela minha história. Estudei em um colégio público durante a minha vida inteira, me formei em uma universidade pública e tudo o que eu consegui foi com bolsas ou ajuda de vaquinhas, tanto para ir para a China como para essa simulação, em que tive o apoio da Agência Espacial Brasileira. Quero muito me tornar a primeira astronauta do Brasil para inspirar crianças e jovens e mostrar que, se você persistir, é possível conseguir qualquer coisa. É só investir muito esforço e dedicação, porque nós, brasileiros, temos muito potencial, só nos faltam oportunidades. Que conselho você daria para crianças que querem ser astronautas? Minha dica é: sejam curiosos e curiosas. O que move a ciência hoje é a curiosidade, então tente entender como as coisas funcionam, o que são os elementos que vemos no céu, como funcionam os fenômenos naturais, etc. Agora responda as perguntas seguintes. Então, a questão 1 foi só leitura. 2. A entrevista é um gênero textual cujo objetivo é divulgar informações a respeito do entrevistado. Organizada na forma de perguntas e respostas, as entrevistas geralmente focam aspectos da vida pessoal ou profissional do entrevistado. Ana Paula, por exemplo, pode se tornar a primeira astronauta brasileira. A. Quem é a entrevistada e sobre o que ela fala? Então, aqui a gente tem que a entrevistada é a Ana Paula Castro e ela fala sobre ser a primeira astronauta brasileira e sobre experiências dela aí nessa área em que ela trabalha. B. Qual é o objetivo do jornal ao publicar essa entrevista? Então, o objetivo deles é mostrar não apenas o perfil da Ana Paula, as experiências que ela teve, mas também algumas características aí gerais da profissão. C. As entrevistas focam em 2 aspectos, na vida pessoal do entrevistado ou na sua atividade profissional. Qual desses aspectos predomina na entrevista feita com a Ana Paula? Então, no caso dessa entrevista, eles estão focando na profissão dela, na atividade profissional. É esse o objetivo, né? Falar das experiências dela como profissional aí da engenharia espacial, tal como astronauta. D. Cite 2 situações em que a entrevistada expõe seu lado pessoal. Então, a gente tem 2 situações. Na primeira situação é quando ela menciona que os astronautas precisam ser fortes e etc. Né? E a segunda situação é quando ela vai falar da felicidade dela, de como ela está honrada, tal, por talvez se tornar a primeira astronauta brasileira. 3. Observe as perguntas feitas pela entrevistadora do jornal, a futura astronauta. A. Elas revelam um conhecimento mínimo sobre a carreira profissional de Ana Paula? Justifique sua resposta. Sim, gente, quando a entrevistadora faz a entrevista, a gente percebe que ela tem um conhecimento prévio, um conhecimento anterior sobre toda a carreira da Ana Paula, né? Então a gente vê que ela fez toda uma pesquisa sobre a vida dela, sobre a carreira, sobre como funciona ser um astronauta, então tá por dentro aí de aspectos importantes disso, que é o que ela vai abordar na entrevista. B. Você acha que a entrevistadora preparou as questões previamente ou as fez de improviso? Por quê? Então aí é uma questão pessoal, é o que você acha, tá? Mas pensem no que a gente mencionou, né, no que eu acabei de comentar da letra A, que fica aí mais fácil de vocês refletirem e chegarem a uma conclusão. 4. Sobre o tipo de linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. A. Que tipo de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Formal ou informal? Explique sua resposta. Então, aqui a respeito do tipo de linguagem que ela utilizou, foi uma linguagem formal. Então, a gente percebe que é aquela linguagem mais séria, mais objetiva, né? Que é a linguagem típica de jornais. Então, é uma linguagem sem gíria, sem abreviação, né? Sem marcas típicas de fala, como né, e etc. O que leva a gente, inclusive, para a letra B. B. É comum empregarmos expressões como né, então, e outras. Ana Paula utilizou essas expressões em suas respostas. É possível identificar essas marcas de oralidade na entrevista escrita? Então, aqui a resposta é não, né? Eu coloquei não uma vez só, mas tipo, são 2 perguntas e para as 2 a resposta é não. Ela não utilizou essas expressões nas suas respostas
E nessa entrevista escrita não é possível identificar essas marcas, tá? Assim, possivelmente, de repente, quando a entrevistadora perguntou para ela, ela utilizou essas marcas, mas quando a entrevistadora foi passar isso, transcrever e passar tudo para o texto, foi tudo retirado, né? Isso é uma possibilidade, sim. Mas o fato é que a gente não vê nas respostas e não vê nessa entrevista escrita essas marcas de oralidade. Hora da pesquisa. A entrevista está presente em todas as mídias de comunicação, como rádio, TV, jornais, revistas, blogs, sites, entre outros. Uma atividade extra-classe, pesquise 5 entrevistas de temas de seu interesse. Leia, identifique os suportes textuais em que elas estão publicadas e compare as transcrições críticas que fazem sobre as conversas. No final, tome nota de todas as informações em seu caderno para a etapa de produção na atividade seguinte sobre a ampliação do gênero entrevista. Então, basicamente, para fazer essa atividade de pesquisa, vocês vão pesquisar 5 entrevistas de temas que vocês queiram, ler essas entrevistas e, baseado na leitura delas, vocês já vão responder essa tabelinha. Então, vocês vão colocar, por exemplo, para 5 entrevistas, qual é o tema, quem foi o entrevistador, quem é a pessoa que foi entrevistada, onde foi publicada essa entrevista e qual é a sua opinião sobre ela. Aula 2. A entrevista mais perto de você. 1. Identificando os elementos da entrevista. Assista a entrevista realizada pela TV USP por meio do canal da TV USP sobre a temática do clima e saúde. No programa, a entrevistada Micheline Coelho, da Faculdade de Medicina da USP, FMUSP, traz algumas orientações sobre a baixa temperatura e o aumento de internações de pessoas por causa de problemas respiratórios, como a asma, além de apontar várias dicas de cuidados de prevenção para evitarmos o grande número de hospitalizações de pessoas. Faça em seu caderno anotações sobre o assunto da entrevista e destaque os dados relevantes apresentados pelos entrevistados. Então, aqui para responder essa primeira questão e também as outras, né, a B e a C, vocês precisam assistir esse vídeo desse link que está aqui. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam clicar nele e aí entrar mais fácil no vídeo. E, enfim, na letra A, então, a respeito do tema do assunto, a gente tem a entrevista falando de problemas respiratórios em São Paulo e mostrando uma série de dados e uma série de informações científicas sobre isso. Então, eles vão falar sobre asma, poluição, umidade, hospitalização, prevenção, entre outros, uma série de coisas que vão estar relacionadas aí a esses problemas respiratórios. B. Identifique o tipo de linguagem utilizada pelo entrevistado e entrevistador. Então, aqui a gente tem uma linguagem que ela é formal, ela não tem gírias, ela não tem marcas típicas da fala, nem abreviações, nem nada. Ela é formal, objetiva, direta, né? E é típico isso do jornalismo. C. Como está organizada a entrevista em seu formato de composição textual, entrevistado, entrevistador, temática, entre outros no vídeo? Então, aqui a gente tem na questão da organização da entrevista o seguinte formato, né? Ela vai intercalar os momentos de fala do jornalista com o momento de fala dos entrevistados, de uma maneira que as perguntas não são feitas de modo direto. Assim, existem entrevistas em que o entrevistado vai fazer uma pergunta direta para o entrevistador vai fazer uma pergunta direta para o entrevistado, como por exemplo, quais são os resultados da sua pesquisa? E aí tem a interrogação, tem o tom de pergunta, e aí o entrevistado vai lá e responde, os resultados da minha pesquisa são tal e tal, né? Tem esse formato. E tem um outro formato que é muito presente no jornalismo, em que o entrevistador ele não vai fazer pergunta direta para o entrevistado, como nesse exemplo que eu dei. Ele não vai perguntar algo, né, com tom de interrogação para o entrevistado responder. Não, ele vai fazer um comentário, né, e aí baseado nesse comentário o entrevistado vai fazer aí vai responder, vai falar os dados dele, vai fazer o que ele tem que, vai falar o que ele tem que falar, né? Então esse formato é o formato que essa entrevista em específico segue. O jornalista ele fala, ele faz comentários e aí intercalado com esses comentários dele vem a explanação, os comentários dos entrevistados, né? Que no caso são dois, é a Micheline Coelho e o Paulo Saldiva. Então vai intercalar essas falas deles com as falas do entrevistador. Ele também pergunta sobre temática, eu acabei não colocando aqui, né, por escrito, porque já foi comentado isso ali na questão de cima, na letra A. Eu só vou mudar aqui a cor do texto, porque esse azul não tá, esse preto não tá ajudando muito, né?
Tá misturando ali com a linha de baixo, não tinha muito espaço. Eu vou colocar em vermelho, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor aí para vocês verem, tá? Eu vou agora tirar a caixinha de lugar para a gente poder continuar a leitura. Então, agora a gente vai para essa conclusão, né? Ele fala que depois de fazer esses registros é para vocês fazerem 5 comentários do seu entendimento a respeito do vídeo. Então, é o que você entendeu do vídeo. Você vai comentar 5 coisas que você entendeu do vídeo e depois ele sugere que você faça o seu próprio vídeo para comentar, tal, falar sobre esses 5 comentários que você escreveu e compartilhar esse vídeo com os colegas. Então, aí a questão do vídeo é uma questão ali que vai ser, eu tô grifando sem querer, que vai ser direcionada aí pelo professor de vocês, tá joia? Então, vamos seguir. 2. Aprendendo mais sobre o gênero entrevista. Leia a entrevista a seguir. Entrevista com o professor John Wonks, da Universidade de Purdue, Estados Unidos. Portal Biosistemas. O senhor poderia nos contar brevemente sobre sua vida acadêmica? John Wonks. Minha primeira graduação foi em engenharia geral. Fiz meu mestrado em engenharia mecânica e meu doutorado em engenharia mecânica, voltado a sistemas de controle. Passei 7 anos lecionando numa pequena faculdade de engenharia e então fui contratado como docente do curso de engenharia agrícola e biológica da Universidade de Purdue, Estados Unidos. Tenho trabalhado atualmente com sistemas eletrônicos, fluidos de transmissão, energias renováveis, recursos naturais e mecanização agrícola. Portal Biosistemas. Quando começaram seus contatos com o Brasil? John Wonks. Foi há 1 ano e meio atrás. Meu supervisor me perguntou se eu poderia ir para o Brasil para auxiliar nossos alunos do programa de intercâmbio. Eu nunca havia vindo ao Brasil, então disse, é claro que quero ir para o Brasil. Essa foi a minha primeira visita aqui e quando voltei para os Estados Unidos estava animado com as oportunidades e sugeri que mandássemos nossos alunos para cá e que deveríamos abrir nossas portas para recebê-los aqui também. Acabamos enviando 10 alunos para cá este ano. Portal Biosistemas. E eles gostaram? John Wonks. Sim, eles adoraram as pessoas, a cultura. Muitos estão pensando em voltar. Portal Biosistemas. O senhor alguma vez imaginou que teríamos a engenharia de biosistemas aqui no Brasil também? John Wonks. Na verdade, não foi uma surpresa, pois a economia brasileira é muito influenciada pela agricultura e pelas energias biorrenováveis, como o etanol. É ótimo ver que estão para formar a primeira turma de engenharia de biosistemas. Portal Biosistemas. Como está a engenharia de biosistemas na América do Norte? John Wonks. Em termos de números, atividades e impactos está muito bem. Muitos alunos têm se interessado. As oportunidades de emprego são muito boas. Nos Estados Unidos temos a engenharia agrícola há 100 anos, a engenharia biológica há muito menos e agora temos a engenharia de biosistemas. As pessoas não nos reconhecem ainda, pois há uma diversidade muito grande de nomes para esse curso, mas com o tempo mais pessoas irão conhecer a engenharia de biosistemas. Portal Biosistemas. O senhor vê alguma diferença entre o curso oferecido aqui e o curso existente nos Estados Unidos? John Wonks. Não vejo muitas diferenças na proposta do curso, o que é uma coisa boa. Os estudantes que vêm do Brasil possuem uma perspectiva totalmente diferente de meus estudantes que vêm da China ou da Índia, por exemplo. Isso acaba sendo ótimo para nossos alunos, porque aprendem um pouco mais sobre outros países, né? Tem 2 sobre aqui. Portal Biosistemas. Dentre todas as ferramentas e tecnologias disponíveis hoje, o senhor conseguiria identificar a mais importante? John Wonks. Eu tendo a pensar nas coisas como sistemas e na forma como elas funcionam juntas. Não podemos enxergar os problemas ambientais sem a perspectiva da energia, alimentos, água e outros elementos que estão tão interconectados. Se você quiser resolver um problema sem considerar os outros existentes, não obterá uma solução eficiente. Em termos de tecnologia, espero que fique melhor a cada dia, reduzindo o consumo de energia e com menor impacto sobre o meio ambiente. Portal Biosistemas. O senhor gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes? John Wonks. Direi o mesmo que digo aos meus alunos. Espero que vocês vejam as coisas que estão acontecendo. Perdão, às vezes ele aparece essa mensagem, como uma oportunidade de fazer algo especial. Acredito que na vida, para o bem ou mal, enfrentaremos muitos problemas e desafios, mas também haverá muitas oportunidades. Não vejo, por exemplo, a questão da fome na África se resolver logo, das mudanças climáticas, dentre outros problemas globais ficando melhores. Teremos cada vez mais problemas, pois a população mundial está aumentando. Para cada desafio há uma oportunidade. Se vocês quiserem fazer a diferença, terão que trabalhar duro. Haverá muitas oportunidades para isso. Agora é com você, estudante. Então, até aqui foi só leitura, vamos responder de agora em diante.
O texto que você acaba de ler é uma entrevista, gênero textual bastante comum em mídias jornalísticas e retirada do site da USP. Antes de passarmos para a análise da entrevista, identifique sua estrutura. Então, aqui no entrevistador, a gente tem o portal Biosistemas, no entrevistado o John Womix, e na temática é toda essa visão, né, do cenário internacional ali da engenharia de biosistemas, né, que o professor, o John Womix, o pesquisador vai abordar. Aí no suporte da entrevista seria onde é que ela foi publicada, nos casos no site online do Jornal da USP, e a linguagem empregada, mais uma vez, é uma linguagem formal. B. Transcreva as orações, substituindo os termos em destaque por outros que tenham sentido equivalente. Trabalhado atualmente com sistemas eletrônicos, fluidos de transmissão, energias renováveis. Então, assim, nessa e nas demais, ele quer que a gente reescreva as frases e troque essas palavras que estão destacadas por outras palavras que tenham o mesmo sentido. Então, se trocar o sentido, já não serve. Então, aqui eu coloquei algumas palavras como sugestão para substituir as palavras que estão em destaque, tá? Eu só escrevi a palavra, mas vocês sabem que vocês têm que reescrever a frase toda. Então, no caso aqui, sugestão é líquidos para substituir fluidos, sugestionada é para influenciada, chances para oportunidades, peças para ferramentas e choque para impacto. C. Qual é a relação do conteúdo apresentado pela entrevista com situações do seu cotidiano? Então, aqui é pessoal, você consegue relacionar o que foi falado nessa entrevista com alguma coisa do seu dia a dia? Daí você coloca aqui. D. Apresente algumas críticas a respeito da temática da entrevista realizada pelo portal Biosistemas ao professor John Wonks. Então, o que você não gostou dessa entrevista que você pode criticar nela? Aí você também comenta aqui, também é pessoal. E na E, que também é pessoal, destaque uma passagem da entrevista que você considerou importante e justifique sua escolha. Então, é aí a visão de vocês, né, o que vocês acharam importante e por quê. A hora da pesquisa. Então, aqui ele sugere que vocês pesquisem como os jovens da época atual, né, como é o comportamento deles, e depois escolham 2 adultos com quem você mora para entrevistar e depois anotem as respostas, né? E aí ele dá até aqui as perguntas que vocês têm que fazer. Então, vocês não têm que bolar as perguntas, vocês só têm que pegar essas perguntas que já estão prontas, perguntar para 2 adultos e anotar as respostas no caderno. Aula 3, tomando notas. 1. Praticando a escrita. Então, aqui ele pede para vocês colocarem as principais anotações a partir da conversa com aquelas pessoas adultas da atividade anterior, a partir daquela entrevista que vocês fariam. E então, assim, pela lógica, para que não fique uma atividade repetida da anterior, né? Porque se vocês já colocaram as respostas daqui no caderno, vocês não têm por que colocar aqui novamente as mesmas respostas. Então, o que vocês perguntaram aqui, na orientação que ele deu aqui, vocês podem colocar aqui as respostas. Né? Então, foi lá, pegou as 2 perguntas, perguntou para as 2 pessoas, e aí o que eles responderam vocês podem colocar aqui nesse espaço que ele deu e não precisa fazer no caderno. Para fazer uma vez só, né? Não adianta colocar aqui no caderno e depois chegar aqui na apostila colocar de novo a mesma coisa. Não tem sentido ter esse retrabalho, tá? Então, basicamente, vocês vão colocar o nome do primeiro entrevistado, quantos anos ele tem, a resposta dele para a primeira pergunta e depois a resposta dele para a segunda pergunta. Tá? Percebam que assim é exatamente a mesma coisa que está aqui em cima, tá? Por isso que não tem necessidade de fazer 2 vezes, respondo só aqui, né? Aí a pergunta tá aqui tá escrito assim com umas palavras um pouquinho diferentes, que ele fala registre aqui, né? Mas enfim, basicamente é a mesma coisa. Então tem um espacinho para o entrevistado 1, depois tem um espacinho para o entrevistado 2, e com isso vocês fazem essa primeira parte. Depois, aqui na questão 2, ele sugere que você compartilhe com a sua turma o que você anotou, quais foram as respostas, e depois, né, vai ter uma série de opiniões a respeito disso e vocês podem colocar nesse espaço que está aqui embaixo. Aula 4. Entrevista. Partes e organização. 1. Realize uma pesquisa na internet selecionando 2 entrevistas, uma no formato de vídeo e outra escrita. Faça uma análise comparativa em seu caderno, considerando o planejamento e a produção dessas entrevistas em todas as fases de elaboração e conclusão. Depois disso, produza seu próprio roteiro e entrevista no caderno. A temática poderá ser sobre esse momento de pandemia que estamos vivenciando. Então, aqui vocês têm que fazer 2 coisas. Primeiro,
pesquisar na internet duas entrevistas, uma que tem que ser em vídeo e outra que tem que ser escrita. Aí depois de pesquisar, vocês no caderno de vocês vão comparar a entrevista de vídeo com a entrevista escrita, né? Falando sobre o tema, falando sobre a condução da entrevista, o que vocês puderem comparar, vocês vão comparar. E aí, depois disso tudo, vocês vão criar um roteiro de entrevista. Quando ele fala roteiro de entrevista, é tipo um esqueleto do que vocês perguntariam, né? E etc. para alguém. E aí, o tema do roteiro de vocês vai ser a pandemia que a gente está passando agora. Aqui na questão 2 tem uma parte que ele repete um comando que ele deu na questão 1, que ele fala, né? Ele diz, primeiro ele fala, pegue dois exemplos de entrevistas que o seu professor vai mandar com temas diferentes e compare. Então, para isso, vocês têm que ver com o professor de vocês o envio desses dois roteiros que ele passaria, né? É uma atividade que, de repente, o seu professor pode, inclusive, querer adaptar, né? Porque, inclusive, ela repete um comando que está na questão 1. Ele fala, após isso, produza seu próprio roteiro de entrevista no caderno, cuja temática poderá ser sobre esse momento de pandemia que estamos vivenciando. Mas ele já deu esse comando na questão 1. Então, tem também uma repetição aqui, tá? Assim, mas a orientação é essa e vocês conferem direitinho com o professor de vocês se ele não vai querer adaptar justamente por conta da repetição que tem nessa questão do que está ali na questão anterior. Aula 5. Estou em casa, mas vou entrevistar. Então, aqui na questão 1, ele quer que você faça uma entrevista escrita, mas usando o roteiro que foi feito na aula anterior. Então, aqui, nessa aula, nas questões 1 e 2, ou apenas na questão 1, ou apenas na questão 2, se o seu professor adaptar, vocês tiveram que fazer um roteiro, né, de entrevista sobre o momento da pandemia que a gente está passando. Aí, tendo feito esse roteiro na aula anterior, agora, na questão 1, vocês vão pegar esse roteiro que já está feito e vão usar ele para entrevistar alguém, né, a respeito desse tema. E depois, aqui na questão 2, é a mesma ideia. Ele quer que você pegue esse roteiro que já está produzido e faça uma entrevista com alguém, só que dessa vez vai ser gravada, né? Então, aqui na questão 1 é escrita. Vai pegar aquele roteiro e vai fazer uma entrevista escrita. E na 2 vai fazer uma entrevista gravada, também usando esse roteiro, né? Com alguém que você vai escolher. Ele fala sobre fazer termo de autorização, da pessoa assinar um termo de que está autorizando a fazer essa entrevista gravada, enfim. Ele pede também para editar a gravação, né? Editar a gravação de áudio não é uma coisa simples, né? Mas, enfim, ele pede para vocês editarem. Então, por conta de todos esses elementos que acrescenta aqui, né, de edição, da gravação, depois compartilhar com a turma e tudo mais, é mais uma questão que vocês têm que ver direitinho com o professor de vocês, qual a orientação que ele em específico passa para vocês, o que ele quer que vocês façam, porque às vezes ele pode também adaptar essa atividade. Aula 6. Agora é a hora de revisar. Está pronta? Aqui, então, nessa aula, ele propõe que você faça uma revisão dessas duas entrevistas que você fez na aula anterior, tanto da entrevista escrita quanto da entrevista gravada, para ver se está tudo certinho. Então, a ideia é que você mande para o seu professor, né? E depois você verifique aí se está tudo ok. E aí ele dá até um roteiro para você ver. Tem imagem da pessoa entrevistada, a gente consegue ficar sabendo sobre ela, tem adjetivos, né, enfim, palavras que descrevam como essa pessoa é, e assim por diante vocês vão conferindo os tópicos e vendo se está de acordo. Aula 7 e 8, socializando minha produção. O que aprendi? Então, nessa aula, ele propõe que você compartilhe, né, essa produção toda que você fez nessas aulas anteriores com os seus colegas, fala para o professor colocar vocês em círculo, para vocês compartilharem. Depois fala sobre você debater com um colega em específico, né, sobre tudo que você aprendeu, enfim, e escrever a respeito disso, né? Escrever o que você aprendeu nessas últimas aulas. Ele deixa até aqui um espaço para isso. Basicamente, essas aulas é para compartilhar o que você aprendeu e refletir sobre isso e escrever sobre o que você aprendeu. Também é uma aula que, de repente, pode ser adaptada pelo seu professor, né? Porque precisa de debate. Então, depende aí muito de vocês estarem online ou presencial no nosso momento, né? Então, verifiquem direitinho com o professor de vocês, porque ele pode sim querer adaptar. Aqui, inclusive, na questão 13, ele fala para vocês produzirem um podcast, né, baseado ali
no que vocês aprenderam a respeito da entrevista. Então, mais uma coisa que o professor pode adaptar e, por fim, ele termina com esse anexo, que é um modelo de termo de autorização para gravação de voz, né, que a pessoa que vocês vão entrevistar na entrevista gravada precisaria assinar tal para estar ciente de que está sendo usada a voz dele e para ele autorizar de uma maneira clara e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê. Até a próxima e tchau!